vai dar sequência à fase de debates. Da mesma forma, a defesa tem prazo máximo de 1 hora e 30 minutos. E como impedimento, apenas a referência à lição de produtos e acórdão como argumento de autoridade. Arredondando para cima, 14 horas e 2 minutos no meu relógio. Os doutores estão com a palavra. Obrigado pela palavra, Excelência. Primeiramente, eu gostaria de iniciar cumprimentando Vossa Excelência, o Sr. Dr. Rodrigo de Mares, o qual é um privilégio mais uma vez estar aqui no trabalho do cuidado do público. Gostaria de dizer também que a primeira vara criminal vem como uma comarca de Paranavaí está muito bem representada por uma pessoa tão envergadora que é a Vossa Excelência. Nos cumprimento da admiração. De igual forma, cumprimento o membro do Ministério Público, o Dr. Robertson de Azevedo, que com tamanha delicadeza, sutileza, fala objetiva e harmonizada com a acusação, escorreu aqui a tese da acusação, sem aviltar hoje quem está aqui no banco dos réus. Para nós isso é motivo de júbilo. Meus cumprimentos e respeito. Cumprimento também a toda a sociedade que se encontra aqui presente. Cumprimento também os policiais militares que estão aqui presentes, que estão para garantir a nossa segurança, os cumprimentos. Cumprimento também os oficiais de justiça, Cláudio, William, e sem vocês esse julgamento não seria possível. Tanta correria para citar testemunha, citar, intimar os jurados, meus cumprimentos e respeito. Cumprimento também os integrantes da conta, a senhora Miriam, que não está por aqui, mas mantém nós todos unidos no nosso cafezinho, para nos manter aquecido, espantar o sono, e nos atende com tanto carinho. Cumprimento também a bancada da defesa, Dr. Rafael, meu amigo de longa data, mais uma vez aqui dividindo a bancada da defesa, e hoje pela primeira vez, a doutora Fabiola, presente aqui conosco, meus cumprimentos. Cumprimento também a família da vítima, não sei se tem alguém aqui presente. Cumprimento também a família da Samara e a Samara. Hoje chegou o dia do seu julgamento, chegou o dia de você tirar esse peso das suas costas, não da morte, porque infelizmente isso vai ficar, mas esse peso da incerteza que você carrega há tanto tempo, se vai ser condenado ou absolvido. Meus cumprimentos ao Conselho de Sentença, excelentíssima senhora Maria Rosa, excelentíssima senhora Thaís, excelentíssima senhora Sandra, excelentíssima senhora Andréia, excelentíssima senhora Thaís, excelentíssimo senhor João, excelentíssimo senhor Osvaldo, os meus cumprimentos. Antes de adentrarmos a nossa tese, eu gostaria de exibir um vídeo para vossas excelências. Às vezes a população da Islândia estivessem atrás das grades, e a gente vai explicar por que isso está dando errado. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda. Até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz,
Bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil, e cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula, tanto que se os presídios brasileiros formassem um país, seria a terceira nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte. A saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é em média R$ 1.600 por mês. E esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles. Continuando a nossa fala, primeiramente gostaria de esclarecer qual que é o papel do Conselho de Sentença. O promotor já perguntou, duas das juradas hoje já participaram do júri, mas os demais não. Qual que é o papel do Conselho de Sentença? Não é somente dar uma resposta para a sociedade, mas é julgar. É julgar o fato. É julgar não só a liberdade da Samara, mas a vida dela. A vida que vai atingir não só ela, mas todos que estão ao redor dela. Vossas Excelências estão aqui hoje porque são pessoas, um seleto grupo de pessoas de conduta idônea, de conduta ilibada, que foram escolhidas na sociedade para estar aqui, avaliar esse caso e julgar. Mas julgar a partir das provas. As provas que realmente existem. Não o diz que me disse, eu escutei falar, o povo fala isso, eu escutei fulano falar aquilo. Julgar a partir das provas. O processo penal e as provas, elas andam juntas. E as duas é o que vai julgar o caso. No julgamento da vara do plenário do júri, não existe vencedores. Não vai existir. Se a Samara sair absolvida daqui, nós temos a outra parte que sucumbiu, que morreu. Não existe vencedores. Alguém vai sair perdendo. O que a defesa espera é somente um julgamento justo, um julgamento a partir das provas. E gostaria de dizer para Vossas Excelências também que qualquer um de nós pode sentar ali naquela cadeira dos réus. Qualquer um. Em questão de instantes, um engenheiro pode virar um assassino, um médico pode virar um assassino, um operador do direito pode virar um assassino, uma trabalhadora rural pode virar um assassino. Por quê? Porque se Vossas Excelências me disserem, eu nunca vou roubar, eu acredito. Eu nunca vou traficar, eu acredito. Mas se Vossas Excelências falarem, eu nunca vou matar ninguém, estão errados. Porque qualquer um de vós é capaz de matar. Por quê? Não matar, eu vou sair por aí, vou escolher alguém e vou matar. Mas matar para salvar a si próprio, ou qualquer outra pessoa que dependa de você, ou que você vê que está sofrendo um mal injusto. Você vai fazer qualquer coisa para garantir sim a segurança sua e de qualquer outra pessoa. Ainda mais que é sua família. Por isso que qualquer um de nós pode acabar sentando ali. Vossas Excelências não precisam saber de direito, saber fundamentos, artigos, mas julguem se colocando no lugar da ré para julgar. O que eu faria naquele momento? Qual que seria a minha atitude? Se eu tivesse desesperado,
Pense primeiramente nisso. Se os meus filhos estivessem em situação de risco, o que eu faria? Qual seria a minha atitude? Imagine você num pronto quadro. Você só tem como reagir. O que você faria? Primeiramente, gostaria também de explicar como que funciona. Existe a pronúncia, que analisou os fatos, e a materialidade. Houve a materialidade. O que é a materialidade? Houve um crime. Por exemplo, houve um furto. Aquele objeto foi retirado da vítima. Há materialidade ao furto. E, na pronúncia também, o doutor vai analisar se há indícios de autoria. Sim, há autoria. É inegável. A defesa não discute isso, não discute a materialidade e não discute a autoria. A própria acusada confessou: eu fiz isso. Mas existe um motivo. E o que é que levou a Samara a esfaquear o Wilson, conhecido por Nego Drama? Apenas para se defender. Como que é analisado? O fato, ele tem que ser típico, antijurídico e culpável. O típico, ele se encaixa na lei penal. Qual que é? No caso que a gente está analisando, matar alguém. Matou. Então se encaixa no artigo 121 do Código Penal. É antijurídico. É culpável? A Samara sabia. Ela sabia que é errado. Queria? Não. Nunca quis produzir o efeito da facada e a morte. Nunca quis. Mas aconteceu. Vamos diferenciar os crimes dolosos e culposos. Todos aqui já devem ter escutado: foi homicídio culposo, foi homicídio doloso. Mas qual a diferença? O culposo. Para caracterizar um homicídio culposo, é necessário, vai se encaixar em 3 hipóteses: imperícia, imprudência e negligência. O que seria a imperícia? Um técnico de enfermagem recebe uma vítima e ele se arrisca a fazer uma cirurgia. Ele não é habilitado, ele tem conhecimentos, mas ele não é habilitado. Isso é imperícia. Se morre, vai responder por homicídio culposo. Não tinha intenção, mas não tinha a perícia. O que é a negligência? Um exemplo: um pai ou uma mãe que acaba esquecendo um filho recém-nascido dentro do carro. O pai não queria aquele resultado da morte, mas o filho acaba morrendo por falta de oxigênio. Vai responder por homicídio culposo por negligência. Ou pela imprudência, que é um exemplo: um racha de carro. Eu sei que eu posso atropelar alguém, pode acontecer um acidente, mas eu não tenho prudência, eu não tenho cuidado, mesmo assim eu sou. Esses são os homicídios culposos. E o que é o dolo? O dolo é quando eu tenho a vontade. Eu tenho a vontade de produzir, eu quero matar. Nas palavras de César Roberto Bittencourt, que só temos um aqui que é formado em Direito, existem pessoas que estudam muito Direito e são chamados de doutrinadores, e eles explicam diversas coisas no mundo jurídico. Nas palavras do César Roberto Bittencourt, ele diz que a essência do dolo deve estar na vontade. Então a essência do dolo, eu tenho vontade, não de violar a lei, mas de realizar a ação e obter o resultado. O que seria a ação? Eu tenho a vontade de esfaquear e matar. Percebam, excelências,
que em nenhum momento, nenhuma testemunha disse a Samara tinha planejado matar o Nego Drama, Samara já tinha ameaçado o Nego Drama. Ela mesma que disse hoje, eu gostava dele. Nunca ela planejou matar o Nego Drama. O que aconteceu foi no momento, e esse momento foi de legítima defesa. E o que é a legítima defesa? A legítima defesa, ela exclui a ilicitude. Matar alguém é ilícito. Mas os doutrinadores, os juristas, quando estavam criando o Código Penal, o processo penal, deixou uma brecha que você pode se defender de um mal injusto, de uma agressão injusta. E isso vai excluir a ilicitude. No artigo 23 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. E no artigo 25, que vai tratar sobre a legítima defesa, diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, uma única facada, dos meios necessários, não tinha outra coisa. Pergunta a vossas excelências: se você está no momento que a pessoa está tentando entrar na sua casa, você vai pensar o que você vai pegar para se defender? Ah, eu vou pegar esse livro aqui, porque esse livro aqui não é capaz de matar. Eu dou uma livrada na cabeça dele, ele desmaia, e assim eu garanto a minha segurança. Você não vai pensar. A única coisa que você vai é pegar o que tem na frente. E se fosse uma pedra? E se ela tivesse dado uma pedrada na cabeça dele, ele batido a cabeça no meio fio e tinha morrido? Usando dos meios necessários, repele injusta agressão, duas injustas agressões. Entrar no domicílio e depois ele tentou agredir a Samara quando ele veio para cima novamente. Ele já estava indo. Ele já estava indo embora. Por que ele voltou? Risco. Repele a justa agressão atual ou iminente, que tem o risco de acontecer. O atual está acontecendo uma agressão injusta. O iminente, você sabe que vai vir. O direito seu e de outro. Primeiro, a Samara repeliu a injusta agressão para eles não entrarem na casa, porque tinham 5, 6 crianças dentro de casa. Só ela, sozinha, só ela de adulto, para proteger todas as crianças. Fundamento da legítima defesa, nas palavras de Guilherme Nutt, diz: o Estado, a partir do momento em que chamou para si a responsabilidade de distribuir justiça, aplicando a lei ao caso concreto, pretendeu terminar com a vingança privada, geradora de inúmeros excessos e incidentes incontroláveis. Entretanto, o Estado ele não pode estar, através dos seus agentes, em todos os lugares ao mesmo tempo. Deve facultar a pessoa agredida a legítima defesa de seus direitos, pois, do contrário, o direito haveria de ceder um injusto, e isso é inadmissível. Então, o Estado ele não pode estar o tempo todo ali ao nosso lado para nos proteger, por meio dos seus agentes policiais. E neste momento, você vai falar: peraí, vou ligar para a polícia. Vai dar tempo? Você só vai se defender do mal injusto que você está sofrendo ou prestes a sofrer. Conforme já foi apresentado aqui, a Samara usou o único instrumento que ela tinha nas mãos. O único instrumento. Como eu disse, poderia ter sido uma pedra, poderia ter sido uma barra de ferro. A legítima defesa ela é um dos institutos mais bem elaborados
através dos tempos. Não é, como o doutor já havia mencionado, existem vários requisitos para que seja caracterizada a legítima defesa. Não dá para sair alegando, foi legítima defesa. Mas percebam, excelências, eles tentaram entrar na casa. Ela falou, peraí, eu vou dar o que vocês estão querendo. E correu. Douglinha saiu para lá. O Nego Drama subiu a rua. Mas em vez dele ir embora, porque a Samara estava nervosa e ficou xingando ele, e ela tinha falado para ele, você era meu amigo, você veio na minha casa e pegou as coisas, carne, iogurte das crianças, seu vagabundo. E ele voltou. Espera aí que eu vou te dar o que você quer. O que ele queria dar? O que se espera de uma pessoa que já tinha tentado agredir ela, estava tentando entrar na casa, já correu atrás das crianças? O que ele pretendia? Como eu perguntei para vossas excelências lá no início, quem de vós, vendo o seu bem jurídico tutelado, o que seria o bem jurídico tutelado? A vida, o domicílio. O domicílio existe, a lei penal, a tipificação de violação do domicílio. O furto. Quantos furtos a Samara sofreu por causa do Nego Drama e do Douglinhas? Quantas coisas ela estava tentando repor e por fim já não conseguiu mais? Ao ponto de não ter mais as tampinhas do fogão para cozinhar. Porque, infelizmente, a pessoa que é usuária de drogas, ela não pensa, eu vou pegar isso aqui que é mais barato, não vai fazer falta para outro. Ela vai pegar o que der para trocar por droga. E muitas vezes por valores tão pequenos comparado ao valor real daquele bem. Nas palavras também de Carlos Alberto Garcetti, ele diz que para caracterizar a legítima defesa, o elemento subjetivo que irá caracterizar a excludente da antidumicicidade do homicídio doloso será a intenção exclusiva de defesa. A única intenção dela era se defender, não matar ele. Durante todo o processo não há uma prova que a Samara tinha a intenção de matar. Pelo menos até agora não foi apresentado. Não existia uma prova. Se o ânimo era de matar a vítima, fora de contexto da defesa, da integridade física, aí sim o fato é típico, jurídico e culpável. E aí sim tem que responder sim pelo homicídio doloso. Foi citado aqui também, com todo respeito, que a defesa faz muitas perguntas. Tudo que nós queremos é a verdade real. É por isso que nós fazemos muitas perguntas. Porque nós queremos saber, sim, a verdade real. Douglinhas não compareceu aqui hoje, e nem o Renato, porque iríamos confrontar diversas inverdades nos depoimentos deles. Principalmente do Renato e do Douglas, quando nós perguntamos para Solange se o Renato era amigo do Nego Drama. Tanto na fase do inquérito policial quanto na audiência de instrução, ele negou, dizendo que ele nem andava com esse povo. E hoje ela disse que ele inclusive ia ser padrinho do filho. Mentiu descaradamente. E o Douglinhas, que uma hora diz, isso na audiência de instrução, que a faca estava em tal esquina, que ele foi lá e pegou a faca e levou para casa, depois trouxe de volta
Depoimentos completamente confusos. Não está aqui hoje para a gente confrontar essa inverdade. Outra questão, só para explicar para vossas excelências, a questão do trabalho, quando foi perguntado para a senhora Solange. O motivo da pergunta foi qual horário que ela trabalhava, e não se ela trabalhava fora, dentro de casa, porque os dois são trabalhos. E só apenas para confrontar os horários que ela saía, para saber qual era o horário que o Nego Drama ia na casa dela e dizia que ia na casa da Samara. E todos eram final de semana. Por que meio de semana não? Porque a Samara estava trabalhando. Então, como eu disse para vossas excelências, julguem a partir da prova, da verdade, da real verdade que nós buscamos. O Dr. Promotor disse sobre um princípio que deveria ser mais usado para não acontecer injustiças em certos julgamentos, que é um princípio chamado in dubio pro réu. Traduzindo, na dúvida, absolve-se o réu. Por quê? Porque é muito melhor 1000 pessoas culpadas, inocentadas, sem tiver prova, do que uma única pessoa condenada injustamente, sendo inocente. Porque os danos que aquela pessoa passa, desde o primeiro momento que ela é denunciada e começa a enfrentar um processo, e depois é condenada e vai presa e passa por incontáveis danos dentro da carceragem e fora, e depois, mesmo que haja uma sentença que reconheça que ele era inocente, ele sempre vai ficar com aquela mancha. Como eu disse para vossas excelências, ninguém precisa aqui saber de direito, mas se colocar no lugar da ré e analisar o que eu faria naquele caso. Qual que seria a minha reação? Eu, sendo mãe, sendo pai, o que eu faria? Qual seria a minha reação? Existe um livro que conta um caso de um dos maiores erros que já aconteceu no Brasil. O nome dele é Na Dúvida, Pau no Réu. Esse caso aconteceu no estado de Minas Gerais, do nome Wagner. Esse cara aqui, ele ficou preso 8 anos, com uma pena de 13. 8 anos preso, inocente. 8 anos teve que confessar um crime que não cometeu, foi agredido, obrigado a confessar uma coisa que não cometeu. E quem denunciou ele foi um promotor de justiça. Ele foi condenado por latrocínio. Então, não é julgado por 7 pessoas do povo, e sim por um juiz singular, porque o bem que foi lesado foi um bem material, e não a vida. Foi roubo seguido de morte. Por isso que é julgado por um juiz singular e condenado por um juiz. Todos os operadores do direito. Então, todos nós cometemos falhas. Perfeito só Deus, somente Ele. Todos nós somos passíveis de erro. Todos nós podemos acabar sentados ali. Todos nós. Outro ponto que eu gostaria de esclarecer para vossas excelências. Vamos dizer que essa versão que o Douglinhas conta, né, que ele diz que foi por causa de dinheiro. Vocês concordam comigo que matar uma pessoa por causa de dinheiro é um motivo fútil? É um motivo banal?
Por que é que na denúncia não consta nenhuma qualificadora de motivo fútil ou torpe? Porque o Ministério Público não acredita nessa história do Douglinhas. Se fosse por causa do dinheiro, teria sido denunciado por uma qualificadora por motivo fútil. E ela foi denunciada por um homicídio simples. Porque não tem prova que realmente aconteceu esse desvio aí do dinheiro, sabe Deus para onde foi. Por isso que eu peço a vossas excelências, julguem através da prova, pela prova, a prova que realmente existe. Mas se não tiver, como muito bem explicou o ilustre promotor, na dúvida, absolvam o réu. Vou passar a palavra agora para o doutor Rafael. Primeiramente, boa tarde. Reforço as estimas prestadas pelo doutor Tiago, ao nobre magistrado, promotor, conselho de sentença. Antes de adentrar a qualquer fato ocorrido no dia, eu quero buscar, junto com cada um de vocês, a história, o histórico do Nego Drama na vida da Samara. Como que foi? A própria Samara colocou pra gente hoje. O Nego Drama voltou de São Paulo, reapareceu aqui em Paranavaí e a família dela o acolheu da forma possível. Que ela abria as portas da casa dela para Nego Drama buscar água, porque ele tinha água em casa, dava um prato de comida, cedia o seu banheiro para ele tomar banho, quando ele estava muito fétido. E mesmo a Samara se dispondo da forma como dispôs, ele se aproveitava da vulnerabilidade, da confiança, para entrar na casa dela e realizar furtos de metais, como ela mesma falou, até mesmo a tampinha do fogão, furto de alimentos. E podemos ver num detalhe, não foi um furto famélico, que é quando a pessoa tem fome. Quando questionado por Samara o porquê dele ter pego toda a carne do congelador, carne que ela faria para as crianças, para o neto dela, ele responde o quê? Fiz um churrasco lá na colônia. Então nós podemos ver que a conduta recorrente de Nego Drama era de se aproveitar. E não falo isso na intenção de desmoralizar uma pessoa já falecida, como o nobre promotor destacou hoje. Nós não estamos aqui para distinguir quem é bom e quem é ruim. Nós estamos para julgar o fato. Porém, não podemos julgar única e exclusivamente o dia. Nós temos que rever todo o histórico para entender o porquê aconteceu o fato naquele dia. Fracionar condutas é errado. Por quê? A Samara vivia em constante sentimento de impotência, onde ela saía para trabalhar e quando retornava para sua casa, a casa estava naquela situação que eu coloco para vocês: a porta arrombada, uma grade de proteção quebrada. Essa foto foi tirada na terça-feira, segunda-feira de tarde. Eu e o Dr. Tiago acompanhou a Samara na delegacia na segunda-feira. O fato aconteceu de uma sexta para o sábado. Na segunda-feira de manhã acompanhamos a Samara até a delegacia. Ela se apresentou, falou: foi eu. Aconteceu o fato de tal forma, nós deixamos ela na casa da avó dela, descemos até o local do fato. Para quê? Para buscar a verdade do fato. Como o nobre Tiago colocou hoje aqui no plenário, o porquê de questionar, de fazer perguntas,
Porque não existe meia verdade, da mesma forma que não existe meia mentira. A verdade é uma só. O depoimento de Samara, desde a delegacia até o dia de hoje, é sempre o mesmo. Diferente do depoimento do Renato, diferente do depoimento do Douglinhas. Só na audiência de instrução, a pessoa do Douglinhas apresentou quase 10 versões diferentes dentro da mesma audiência. Só a oitiva do Douglinhas demorou mais de 40 minutos. Ao ponto da nobre magistrada que presidia o ato questionar para ele: Douglinhas, você fez uso de drogas hoje? De tão distorcida e fora da realidade que são as versões. Ele chegou ao ponto de dizer que a Samara, junto do Nego Drama, queria matar ele, e que depois a Samara foi e matou o Nego Drama. Olha como que é. A única pessoa que embasou a denúncia desse processo é a pessoa que menos sabe, é a pessoa que mais dá a versão desconexa com a realidade. E aí, o que eu digo a vossas excelências é: Samara, além de várias outras injustas agressões, agressão ao seu direito de domicílio, agressão aos seus bens, tendo seus bens furtados, repetidas vezes, de forma repentina, em um único dia, ela se viu em um beco sem saída, onde a casa dela só possui uma porta, 2 homens entrando na sua casa, 5 crianças dentro de casa, somente ela. Conforme ela mesma falou: para onde eu vou? Se eu entrar no banheiro, os quartos ficam com as crianças. Se eu entrar em um quarto, tem criança. Se eu entrar no outro, tem criança. Foi o momento que ela retornou para a cozinha, pegou a faca e referiu a injusta agressão, a violação do domicílio dela. Douglinhas tomou caminho não sabido à esquerda. Nego Drama atravessou o seu gramado em linha reta, em direção à rua lateral que dá acesso ao campo. Foi quando Samara parou na calçada e a primeira palavra que saiu da boca da Samara, a primeira frase: você era meu amigo, você estava me roubando, seu vagabundo. Eis o momento que Nego Drama, na esquina, do outro lado da rua, vira de frente com Samara e fala: eu vou dar o que você está querendo. Uma pessoa com todo esse histórico, uma pessoa que anteriormente já olhou no fundo dos seus olhos e falou: você merece apanhar de homem, falta homem na sua vida, virar para qualquer uma das senhoras: eu vou dar o que você está querendo. É um abraço? Não é. É um aperto de mão? Não é. Eis que entra a legítima defesa. Ao simples momento dela ver iminência de uma agressão contra ela, cabe a ela sim se defender. Ah, mas foi uma facada, Nego Drama não estava armado. Concordamos. Se ele não estava armado, mas o único meio de defesa dela repelir a injusta agressão era a faca, ela pode sim utilizar essa faca. Se ela tivesse a intenção de matar Nego Drama, ela não tinha simplesmente desferido um golpe e saído. E no primeiro momento que ela encontrou alguém na rua, qual foi a frase que ela falou? Chama a ambulância, eu furei o Nego Drama. Mesmo no momento de desespero, correndo, ela estava preocupada com a integridade física do Nego Drama. E ela olhou para trás, Nego Drama estava onde? Correndo atrás dela. Abre para mim. Volta aqui. Volta para a pasta, clica na pasta fotos. Abre essa foto aqui. Joga para a tela. Aqui é uma reprodução através do Google Maps do trajeto que a Samara fez da casa dela
até a casa da sua avó. 5h45 da manhã. Imaginem as senhoras e os senhores, 5h45 da manhã, cada um de vocês desesperado por ter cometido um ato em sua defesa, mas que você sabe que gerou prejuízo a outra. 2,3 quilômetros, 30 minutos de caminhada. Esse foi o trajeto que Samara fez, e eu aposto, pois ela já compartilhou isso comigo, cada passo dado nesses 2,3 km foi os mais cansativos e os mais pesados na sua alma, no seu psicológico, onde ela pensava: o que eu fiz? Meu Deus! Por quê? Porque ela não tinha intenção de matar o Nego Drama. Se ela tivesse a intenção de matar o Nego Drama, ela não teria nem corrido, ela teria continuado lá, ela teria desferido mais golpes. Abre para mim a foto 2022. Coloca essa aqui. Abre a outra, essa aqui. Eu acho que essa aí vai dar para ver melhor. Essa é a frente da casa da Samara. Essa foto foi tirada há menos de uma semana. Eu mesmo, de madrugada, fui até lá. Eu fui até lá de madrugada para entender como foi a dinâmica do dia. O fato aconteceu de madrugada. Não adianta a gente mostrar só foto de dia. A gente tem que mostrar a foto mais próxima possível do fato. Essa luz é a do meu veículo. Olha o breu. Olha que ambiente escuro. Temos um poste na rua de trás. Na rua, na frente da casa da Samara, não tem poste. Uma casa sem muro, sem porta, com 5 crianças e apenas uma mulher para fazer todos os cuidados e defender esse núcleo familiar. Em que, ao realizar essa defesa do seu núcleo familiar, da sua integridade física e dos seus filhos e netos, teve a sua liberdade segregada. Abre a foto da filha dela, fazendo um favor. E aí entra um detalhe. Quando nós julgamos a pessoa de Samara, hoje, nós não julgamos só ela. O julgamento dela nos leva a uma consequência que reflete em toda a sua família. Essa foto é da sua filha. Samara, qual que é o nome dessa sua filha? Kemi. Qual é a idade dela? Quando aconteceu o fato? Ela tinha 13 para 14, né? Ela se envolveu com drogas. Por que ela se envolveu com drogas, Samara? Porque ela foi presa. A única pessoa que a Kemily escutava, a pessoa que a Kemily tinha como um espelho, a mulher que ela se espelhava, foi presa porque estava defendendo o próprio lar. Porque estava defendendo ela. Ela se envolveu com drogas, se envolveu em brigas, teve seu dente quebrado. Então, no dia de hoje, o julgamento vai muito além da pessoa de Samara. Porque atrás de Samara tem 6 pessoas que dependem dela, como mãe e como avó. Mostre para mim as fotos da casa no dia de hoje, como está. Vamos mostrar as antes. Se joga para lá, depois você só vai passando aqui na setinha. Essa foto foi tirada em 2021. Nessa época, Samara tinha acabado de ser presa. Vemos que a casa ainda tinha algumas condições de ser habitada, porque já haviam saqueado algumas coisas.
passar, por favor. Essa é a visão de dentro da casa dela. Eu e o Dr. Tiago fechamos a porta. Por que eu coloco entre aspas? Volta, por favor. A porta da casa dela era simplesmente armação de ferro ao redor e essa grade quebrada. Essa era a porta da residência. Avance, por favor. Esse é o quarto. Esse é o quarto da Samara. Aqui vemos que mais uma vez eles tinham roubado o botijão de gás, furtado na verdade o botijão de gás. Lembrando que Samara mesmo colocou hoje aqui, por diversas vezes Samara teve que cozinhar na lenha, porque furtaram o botijão de gás. Passa por favor. Pode passar. Essa é a fiação. Isso, essa fiação foi furtada. Antes dela retornar para a casa dela, ela teve que comprar toda a fiação da casa novamente. Pode passar. Atual. Agora colocar atual. Na verdade, atual está no vídeo. Não. Volta aqui. Fotos 2022. Como o doutor Tiago colocou, não ter o direito de defesa quando o Estado não consegue prover a sua segurança é dar voz à injustiça. Talvez, se Samara não tivesse tomado a atitude que ela tomou naquele dia, hoje, talvez Nego Drama estivesse sentado ali e a Samara faltasse para a sua família. Nós temos que verificar com cautela. Todo o Instituto do Direito é muito bem elaborado, é muito bem pensado. Conforme o Tiago mesmo colocou, Guilherme de Souza Nutti, ele traz para a gente que a partir do momento em que o Estado chama para si a sua responsabilidade de distribuir a segurança e aplicar a lei, ele pretendeu terminar com a vingança privada, geradora de inúmeros excessos. No caso de hoje não houve excesso. Samara tinha uma faca, ela não escolheu a faca, ela abriu a gaveta, pegou a faca e foi se defender. E ela desferiu um único golpe, não vários. Portanto, o Estado, não podendo estar através dos seus agentes em todos os lugares ao mesmo tempo, deve, e aqui fica, deve facultar à pessoa ofendida a legítima defesa de seus direitos, pois, do contrário, haveria de ceder ao injusto, o que é inadmissível. Então, no entendimento da defesa, a não aplicabilidade hoje da legítima defesa é injustiça. Talvez sejamos pessoas que não vamos nos conseguir 100% colocar no lugar de Samara. Todas vocês, eu, Dr. Tiago, nobre promotor, magistrado, enfim, ninguém passou 9 meses enclausurado dentro da delegacia, da penitenciária. Ninguém sabe como é dias frios, tomando banho gelado, sem ter uma cama quente, confortável para se deitar. E tudo isso por ter defendido a sua casa, defendido o alimento dos seus filhos e netos. Então, vamos pensar muito bem a respeito do julgamento de hoje, porque talvez para nós é simples. Afinal, na nossa casa, nosso chuveirinho quente está lá esperando a gente, a nossa cama vai estar lá. Se Samara sair condenada hoje, ela não vai para casa.
Então, antes de eu passar ao próximo ponto, exibe o vídeo, por favor. Volta para vídeo editado. Só tem que conectar o Bluetooth primeiro. Pode pausar o vídeo. Acerta. Deu certo. Pausa o vídeo. Liga o Bluetooth. Na hora que conectar aí você avisa. Enquanto vai conectando, gostaria de mostrar para vossas excelências o prontuário de atendimento da filha de Samara. Consta nos autos, tá? Aqui tem todo o atendimento realizado pelo CAPS para tratamento de dependência química. Dependência química de uma criança de 13 anos que se viu no mundo sem a pessoa com a qual ela tinha como espelho e que passou a se questionar: o que é justiça? Minha mãe não fez justiça? Minha mãe me defendendo errou? Ela foi presa? Ela vai ficar presa? Imaginem o peso disso na cabeça de uma criança de 13 anos. Pode dar play, por favor. Esse vídeo, ele retrata a casa da Samara em 2020, dias após o fato, foi na segunda-feira. E depois, a primeira vez que Samara retorna à casa dela, após ela ter a sua liberdade. Como podemos ver, ó, a porta da casa da Samara não existia. Era um mero pedaço de metal. Casa toda bem cuidada, dentro do limite que ela poderia cuidar da casa. O sofá onde Samara estava deitada, a cortina da qual ela menciona, a geladeira que ela menciona, que podemos ver saqueada. Foi 2 dias entre ela sair da casa e nós irmos ao local. O retorno de Samara, 650 dias após o dia do fato. Nem mesmo as janelas da sua casa restaram. Cuidado com o caco de vidro no chão, tá? Essa é a casa da Samara, o que restou dela. Novamente, sem qualquer tipo de fiação. Samara, você poderia explicar pra gente como que era esse ambiente? Eu quero que cada um de vocês preste muita atenção desse ponto do vídeo até o final. Nós, juntamente com a Samara, fizemos uma breve reconstituição de cada atitude dela no dia do fato. Ficará claro que a pessoa de Nebudrama invadiu a casa dela junto com Dobrinhas, assim como ele retornou para tentar agredi-la. E ela, por estar com a faca na mão, que usou para tocar os dois de dentro da casa dela, teve como meio de defesa contra a pessoa de Nebudrama.
Gente, aonde ficava o sofá, aonde ficava a televisão, você pode mostrar pra gente? Se puder falar um pouquinho mais alto. Aham. Tá. Agora aqui, explica pra gente aonde é que a senhora está no dia dos fatos. Eu estava Deitada nessa direção. Aham. O meu neto deitado no meu braço. Foi quando eu ouvi que aqui tinha uma cortina. Aham. Eu tinha que correr, eu puxei de lado e olhei naquela direção e foi se abaixando. Na direção do muro. Naquela direção do banheiro, onde é do muro. Entendi. Eu olhei e só vi a sombra e eu vi a voz dormindo. E o que ele te falou? Vê se ela cair, vê se ela cair. Aí eu fui com a minha na cama, fui pra casa esperar, deixei o menino pedaço. Eu falei, se eu entrar, vai estar meu filho. Aqui vai minha filha, vai meu filho Maria, minha filha Thaís, e o boneco que eu lá na cama. Estava o Keison e a Rafaela e a Kelly. Não estava em casa. Aí eu achei a coletivo do armário, fui aqui, puxei a cadeira de cadeira, peguei a faca, fiquei entre minha filha e a geladeira. Foi lá que eu fui com a porta. Aí eu não tive nada de pensar que eu não estava tentando querer. Aí eu corri atrás dele, um pouquinho na frente da calçada. Até mais ou menos onde está o carro branco. Ele lá, eu chamo ele de negro, vagabundo, zeradão, safado. E- Aí ele voltou, eu falei, eu não vou morrer. Então, você repeliu ele, xingando. Tá. Aí, a senhora parou de correr ali no carro branco. E aí, o que aconteceu? Depois que a senhora parou de correr, o que aconteceu? Eu xingar ele vai voltar pra frente daquela lixeira, ele voltou, peraí, eu vou dar o que você tá querendo. Eu falei, eu não vou fazer na minha casa, minha porta estava estourada, eu estou dormindo. Tá. Aí ele veio pra cima da senhora. Aí foi a hora que... Peguei a faca e deixei nele. Se sai correndo aqui, ó. Aí quando aqui, passando uma faca casa, eu encontrei a graça, ele olhou, depois da mais nele. E continuei subindo, eu olhei naquela porta, passei na direção do trio, pra mim, pra fazer minha volta. Entendi. A senhora desconfia que ele foi atrás? Senhora? Eu acho que foi depois que quando o Manuel estava atrás de mim. Ele seguiu a senhora então. A senhora ficou com a faca na mão ou não? Não sabe? Deixou a faca dele. Entendi. Depois eu deixei a faca e você comigo pra cima. Entendi. Essa rua que sobe, ela está em direção à lateral do campo, atrás do campo. Entendi. Aí eu afastei um pouco, assim, pensando que ele vinha voltar. Eu falei pra minha casa, não vou eu esperei, ela coloquei a faca nele e deixei foi a mão da frente. Eu estava até sem corpo na perna, porque eu vi vários pessoas, fiquei sem noção, fiquei atrás, não sabe o que fazer. Por isso que não foi repetido. Sama,
frente da sua casa. A gente vai fazer agora a rota que você fez no dia dos fatos, tá? Então, aqui na esquina da sua casa, para onde que a senhora foi? Subiu? Entendi. A senhora subiu até onde, mais ou menos? Parei com você cadrar os primeiros. Aqui nesse carro cinza? Aí eu continuei dando mais um espaço longo, dava aquela qualidade, virada. E virei nessa outra, virei. Você olhava para trás. Olhava. O nego vinha dando atrás de você? Nessa que você virou? Tá, essa é a do cano. É. Aqui. Ele caiu nessa árvore. Não, mas só frente. Pra frente, perto da esquina? Aqui, aonde? Nessa árvore aqui. Você viu aonde ele caiu? Não. Foi ali mesmo. Eu continuei subindo e virei nessa oportunidade. A senhora sabe quem mora aqui? Renato. O Renato? Entendi. Essas casas todas são padrão? Todas são iguais? A divisória dessas casas, elas são todas iguais? Ah, tem um trio ali. É, daí eu saí do movimento. Nossa, calma. Esse foi o rumo que você tomou depois do fato. Na intenção de escapar da perseguição que ele fez, então. Foi, eu pulei ele, ele continuou andando ainda, ele tinha que ter ido pro outro lado, não tinha que ter virado. Ele foi atrás da senhora. Foi, então ele tem que ir atrás de mim mesmo. Entendi. Porque da última vez que ele bateu pela casa do cara, não depois ficava no braço. Aí ele te bateu naquele dia. Aí, nesse momento, quando você passou por aqui, você estava indo para onde? Para casa da sua avó? Aham.
Bom, como vimos, Samara não correu atrás de Nego Drama na intenção de esfaqueá-la. Até porque a facada aconteceu na calçada da casa dela e não lá em cima, perto do campo onde Nego Drama veio a cair. Um outro ponto a se destacar: vamos nos colocar no lugar de Samara. Vocês viram o trajeto que a Samara fez de madrugada, desesperada, em direção à casa da sua avó. E o quanto antes fez questão de ir até a delegacia, prestar sua versão dos fatos e não foragir. E não em tentar anular tudo isso. Por quê? Porque ela sabe que ela estava se defendendo e não que ela acordou determinada naquele dia a tirar a vida do Nego Drama. E digo mais, Samara estava cansada de viver sob esse prisma de perda, de sempre ter a sua casa furtada. Sabe por que não tinha muro, não tinha porta? Porque Samara não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que Samara conseguia guardar, ela tinha que repor o que Nego Drama tirava de dentro da casa dela. Ela contava com a ajuda da sua avó, hoje já falecida. Hoje é Samara por ela mesma. Ela não tem ninguém além dela. E o que eu quero dizer a vocês: se a Samara for condenada hoje, além pelo prisma da defesa, uma injustiça por não ser concedida a legítima defesa, os 5 filhos e o neto dela voltam para casa sozinhos, sem a mãe, novamente. É importante destacar que a própria lei prevê a iminência. E, com todo respeito ao promotor, acho que acabou passando batido quando foi explicada a legítima defesa. Mas analisando, como eu falei anteriormente, o histórico de condutas, tudo nos leva a entender a iminência de uma nova agressão. Samara mesmo falou durante o correr do vídeo. Nego Drama já tinha agredido ela, machucado o braço dela. Porém, a filha dela e o tio dela entrou no meio. Tio de consideração, Carlos, tio Carlão. Agora imaginem, de madrugada, ela sozinha, o que ia acontecer com ela se ela não tivesse em posse dessa faca. Só para finalizar, olha a matéria do BBC, por favor. Eu gostaria de abrir para vocês. Uma matéria da BBC que trata sobre a violência contra a mulher, que os novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil. Pode abaixar, por favor. Em um sábado de fevereiro, Eliane Caparrós apanhou por horas de um homem que conheceu na internet e terminou a noite com o rosto desfigurado. Dias depois, outro homem foi detido por ejacular em uma passageira dentro do trem. Não foram casos isolados nos últimos 12 meses. 1,6 milhão de mulheres foram espancadas e sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil.
enquanto 2,2 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa não é diferente. Desse valor, 42% ocorreram dentro do seu ambiente doméstico, após uma violência, né? Mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Então, a resposta que talvez nós temos que dar para a sociedade hoje não é a condenação, mas é dar voz quando isso não acontece. Dar voz quando a mulher não se cala, quando ela se defende. No caso de Samara, foi cortando a faca, foi o único meio. Aqui para baixo. Só uma linha parágrafozinha. Ali, ó. Os novos dados, eles corroboram o que outras pesquisas já mostravam. Grande parte das mulheres que sofreram a violência dizem que o agressor era alguém conhecido. No caso de Samara, Nego Drama não era desconhecido. Ele se aproveitava da situação de vulnerabilidade. Mulheres pretas e pardas são mais vítimas do que as brancas, as jovens, mais do que as velhas. Essa matéria só traz para o plenário o que a defesa está tentando sustentar desde o início. Que tirar da Samara a legítima defesa é a resposta da impunidade às mulheres da sociedade. Ao fim, não sei se o nobre promotor fará o uso da réplica, mas já irei explicar os quesitos. Só se passar batido. Será perguntado a questão da materialidade, se houve o resultado morte. Sim, como o Dr. Tiago já debateu, não há divergência entre acusação e defesa. A autoria foi a Samara? Sim, não há divergência também. A Samara já é uma reconfessa desde o início. O jurado absolve a acusada? Que sim. A defesa pede que vote sim. Porque, como o Dr. Tiago já explicou, a legítima defesa. Respondendo sim no quesito, o jurado absolve a acusada, não resta nenhum outro quesito a ser votado. Eu agradeço pelos ouvidos, pela paciência e espero que vocês julguem com o convencimento pessoal de cada um e que não se esqueçam que, restando dúvida, pregue o direito, o indúbio pro réu. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor. Não. Pode fechar. Vamos passar para o julgamento. Com relação aos quesitos, foi entregue uma semana. Só a primeira? Não foi entregue para você a segunda? Deixa eu ver se essa aí era a segunda. Essa é a mesma? Essa é a segunda. Tem alguma dúvida com relação aos quesitos? Não, tranquilo? Ok. Então, nós vamos passar então para o julgamento. Nós vamos precisar de mais, acredito eu, uns 20 minutos aqui. Vocês precisam ir ao banheiro ou podemos seguir? Podemos seguir? Ok. O julgamento é secreto e